Bem-vindo, pessoal, para mais um plantão de dicas da equipe de Constitucional, a equipe que nunca dorme. Por que nós estamos de plantão? Estamos de plantão sempre para ajudar vocês e a conseguir obter o resultado desejado de vocês, que é a aprovação na OAB. Sejam bem-vindos. Nós vamos tratar nesse plantão emergencial aqui para vocês das ações do controle concentrado de constitucionalidade. São vários vídeos, espero que vocês acompanhem todos os nossos vídeos, as nossas dicas, porque vão ser essenciais para o bom desempenho de vocês. Então nós vamos gravar vídeos sobre a ADIM, sobre a ADC, a ADO, a ADPF e a ação interventiva, ação direta interventiva também. A mim coube falar sobre o tema da ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E nossa primeira dica de todas as dicas é sempre que vocês tenham o nosso material de apoio. Qual é o nosso material de apoio? O livro do professor Erival Silva Oliveira, o livro de prática constitucional, na 4ª edição. Nosso livro está sempre bem procurado, acho que provavelmente já deve estar se esgotando, mas procure, porque vocês podem encontrar aí um material de apoio adequado. O tema que eu vou tratar, ele tem uma previsão no livro, que você pode acompanhar também, na página 60 até a página 67, que trata para vocês da questão teórica, e também na página 250 à página 252, nós temos um modelo da ADO, como vocês deveriam fazer. Então, pessoal, dito isso, passo a explanação do tema, que é de vital importância e conhecimento. O que eu posso dizer para vocês é que a regulação da ADO, ela ocorreu em 2009, no plano infraconstitucional. Mas a ADO já tem uma previsão constitucional lá no artigo 103, parágrafo 2º. Então, que trata dos efeitos da declaração da omissão inconstitucional. Então, já tinha essa previsão na Constituição Federal, que também que era um efeito das ações diretas de inconstitucionalidade previstas no artigo 102, inciso 1, a linha A do texto constitucional. E ela foi regulamentada pela Lei 12.063 de 2009, que trouxe a inovação dos artigos 12A ao artigo 12H da Lei 9.868 de 99. O que trata a Lei 9.868 de 99? Pessoal, se vocês não sabem, já deveriam estar sabendo. Por quê? Porque é uma ação, é uma lei super importante para a segunda fase de constitucional, porque é uma lei que trata do processo constitucional, trata das ações do controle concentrado de constitucionalidade, excetuada a ADPF, que é a lei 9.882 de 99. Pessoal, sobre o nosso tema acerca da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o que a gente pode dizer? Qual seria a hipótese de cabimento? Em que momento se estaria diante de uma ação direta de inconstitucionalidade? Ou que o examinador cobrasse essa peça de vocês no exame de segunda fase? No problema deveria ter uma descrição que se pedisse que um dos legitimados do artigo 103 da Constituição desejasse que uma omissão inconstitucional, uma omissão que não foi regulamentada, deveria ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então não basta ser um dos legitimados do artigo 103, mas o objetivo é a declaração da inconstitucionalidade, e não o direito em si. Se for o direito em si, vai estar diante do quê? Do MI, do mandado de injunção. Então é preciso tomar esse cuidado. Com relação à ADO, o que é importante também ter em mente? Quais são os casos de ADO? Os casos de ADO são aqueles em que se tem uma norma de eficácia limitada, não regulamentada, por um ato legislativo ou por um ato administrativo. Então, quando tem essa omissão legislativa ou administrativa que possa ser julgada inconstitucional, estar-se-á diante da ADO.
Lembrando que o efeito dela também é ex tunc. Pessoal, é super importante pensar isso. Então, estando diante dessa peça, qual seria a estrutura básica para trabalhar a peça? A estrutura básica seria que você vai fazer o endereçamento para o STF, lembrando que qual que é a justificativa? Porque o artigo 102, inciso 1º, a linha A, e o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, dizem que é de competência do Supremo julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, e o parágrafo 2º do artigo 103 diz respeito aos efeitos da declaração por omissão. Também os artigos 12A a 12H tratam da lei 9.868 de 99, tratam da ADO especificamente no plano infraconstitucional. Então você vai qualificar, né, normalmente um dos legitimados do artigo 103 da Constituição vai fazer referência a esses fundamentos, propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Normalmente vai ser com pedido de cautelar, porque lembre-se que, como advogado, você tem que pedir o melhor para o seu cliente, e a cautelar, no caso, é sempre o melhor, porque é uma medida de urgência, em face, normalmente, de quem é o responsável pela omissão. No caso, na maioria dos casos, é o presidente da República e o Congresso Nacional, mas vocês precisam atentar e verificar quem é o responsável pela omissão inconstitucional. Depois disso, vocês vão tratar dos fatos. O que são os fatos? É preciso sempre ter os fatos, pessoal. Atentem para o artigo 282 do CPC, é o manual para qualquer petição inicial. E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão que vocês vão propor também é uma petição inicial. Então vocês vão descrever os fatos. É simples. Você vai pegar o problema e vai reproduzir ele com as suas palavras. Ato contínuo a isso, você vai trabalhar o direito, o tópico do direito. E o que no tópico direito é essencial para a estrutura da peça? Por quê, pessoal? Não basta acertar o nome em iuris da peça. É preciso buscar todas as condições da ação e todos os pressupostos regular para o seu regular processamento. Então, para isso, vocês precisam demonstrar o quê? O cabimento. Como vocês vão demonstrar o cabimento? Vão demonstrar que estão diante de uma norma de eficácia limitada não regulamentada, seja ela de princípio institutivo ou programática, e vão dizer que não há uma regulamentação, que já se passou um tempo desde a edição da Constituição e até dias atuais ou até hoje não foi regulamentada essa lei. E essa não regulamentação tem trazido enormes prejuízos, seja garantias de direitos subjetivos fundamentais, seja a promoção do próprio Estado de Direito, ou seja, das instituições do Estado. E aí você vai buscar o quê? Vai dizer que está demonstrado. Então você enquadrou ali, ó. Tem uma hipótese de uma omissão, e essa omissão ela é inconstitucional, então ela deve ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Você demonstrou o cabimento. Depois você vai para um passo seguinte, que é super importante. Qual é esse passo? É demonstrar a legitimidade ativa e passiva. A legitimidade passiva, como a gente já sabe, é tranquila. Por quê? Porque você vai dizer quem são os responsáveis pela edição da norma que deveria regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada. Como não houve essa norma, como esses órgãos se quedaram inertes, eles são os responsáveis pela inconstitucionalidade. Então eles devem ser o quê? Intimados para se manifestarem, para prestar informações ao Supremo Tribunal Federal. No caso da legitimidade ativa, é preciso se atentar para ver se o legitimado ele é universal ou se ele é especial. No caso dos legitimados especiais, é preciso demonstrar pertinência temática ou interesse processual para propor a ação. Depois disso, vocês vão tratar da omissão, ou seja, no que significa que aquela omissão é inconstitucional. Não basta dizer, a Constituição prevê o dever do legislador ou do presidente da República editar essa lei. É preciso justificar os prejuízos. Um exemplo claro é, por exemplo, a lei de greve dos servidores públicos. Quando o presidente da República, que tem a iniciativa, não propõe um projeto de lei para regulamentar a greve dos servidores públicos, ela afeta diretamente um direito social dos servidores, que seria o direito à greve. Então aqui tem um enorme prejuízo, ou seja, a possibilidade de luta, de reivindicação, que é própria dos direitos sociais. Então aqui seria um exemplo claro que vocês demonstrariam
esse prejuízo e essa necessidade, essa violação dos direitos fundamentais. Depois disso, você demonstrou a omissão. No caso de cautelar, você vai demonstrar que a medida ela é urgente e necessária e, por isso, no caso, deve ser declarada, suspender os atos, que no caso de lei que tenha uma lei que tenha suprido a omissão de modo parcial. Então, pode ser nesse caso, ou que aquela omissão é flagrante e tem diversas controvérsias judiciais, esses processos podem ser suspensos no termo do artigo 12F da Lei 9868 de 99. Vocês podem até ler o texto que vocês vão ver lá essas hipóteses de cabimento perfeitamente. Por fim, vocês vão trabalhar o pedido. No pedido, vocês vão pedir a declaração de inconstitucionalidade, com efeito ex-tunc, para que se decrete em mora o Poder Legislativo, e no caso, se o presidente também for um legitimado nessa ação, passivo, para que se decrete em mora o Legislativo e o Executivo, e que se reconheça a inconstitucionalidade por omissão. Vocês também vão fazer, vão citar que o PGR tem que ter vistas, assim como o AGU. Então, é super importante que vocês podem até acompanhar aí nos artigos 12F, parágrafo 2º, está lá prevista as vistas ao PGR, que é o membro do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal, sempre lembrando isso, e o AGU no parágrafo 2º do artigo 12E. Então, esse é um pedido também que tem que estar presente. E tem, lógico, com o princípio do contraditório da ampla defesa, que se abra prazo para que as autoridades responsáveis se manifestem ou prestem informações a respeito da omissão. Tanto com relação a cautelar, caso vocês peçam cautelar, quanto com relação ao objeto principal da demanda. Então, pessoal, a nossa estrutura ficou fatos, a questão do direito, o cabimento, legitimidade ativa, legitimidade passiva e a omissão inconstitucional. Sempre lembrando também que tem que colocar o valor da causa, porque é um requisito essencial da petição inicial, artigo 282 do CPC. Então é super importante que vocês se atenham a esse requisito legal. Outra questão importante, se cair nas questões para tratar da ADO, qual que seria o quórum de instalação para o julgamento da ADO? É o mesmo da ADIM, artigo 22 da Lei 9868 de 99. 2/3 dos ministros, correspondem a 8 ministros. E o quórum de deliberação e votação seria maioria absoluta, ou seja, 6 ministros deveriam votar para que fosse declarada a inconstitucionalidade por omissão. E por fim, uma questão simples e até que pode cair para vocês, a questão que trata do indeferimento liminar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O artigo 12C prevê que, em casos de inépcia, o relator ele pode indeferir liminarmente a petição inicial da ADO. E aí, diante desse indeferimento, qual é o recurso cabível, pessoal? O recurso cabível está previsto no próprio parágrafo único do artigo 12C, que seria o agravo. Então, é preciso ter essa noção. Lembrar sempre que a ADO está sempre atrelada a uma inconstitucionalidade que decorre de uma não regulamentação de uma norma de eficácia limitada, não regulamentada da Constituição. Lembrar que ou ela fere direitos, ou ela evita que uma instituição do Estado se materialize, ganhe força ou gere algum benefício para a instituição do Estado. E também, pessoal, lembrando que tem que ser um dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Então são essas as dicas que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês estudem, leiam a lei 9868 de 99. É uma lei super importante. É a lei que trata do controle concentrado de constitucionalidade. É o processo constitucional. Vocês de constitucional não podem deixar de ler essa lei. Espero a aprovação de vocês. Estamos lado a lado. Pode contar conosco. Um forte abraço.